Olá, meu nome é Samuel, eu sou aluno da FGV do curso de Gestão de Projetos. Estou cursando a matéria de Finanças Corporativas com o professor Cristóvão em Marília, São Paulo. Vou falar um pouquinho sobre os axiomas de Zurique. Um livro de autoria de Max Gunther. Ele é um filho de um banqueiro suíço, e nele é uma série de dicas em forma de axiomas de como as pessoas devem investir e apostar. Esse livro ele foi desenvolvido baseado na observação de um grupo de investidores suíços, bem como o pai do autor, depois e que fala sobre os investimentos desse grupo que começou depois da Segunda Guerra. No começo do livro ele fala alguns fatos interessantes do porquê a Suíça, como um país de pouquíssimas reservas minerais, petróleo, não tem terras para agricultura, como ele se transformou num país bem desenvolvido e comparável a países como Estados Unidos, Japão, Alemanha, etc. E segundo o autor, é porque os suíços se desenvolveram a sua capacidade de investir, então eles sabem um monte de receitas, várias dicas para obter sucesso nos investimentos. O axioma, na verdade, o significado de axioma é uma verdade universal que não é questionável. Tá? Bom, começando, o primeiro axioma que o livro fala é sobre os riscos. Segundo o autor, não existe investimento sem risco. Se você não está preparado e não está preocupado com o risco, significa que você não está arriscando bastante. O significado disso também é não sair riscando sem pensar, e sim é necessário ter uma base, algum conhecimento para saber exatamente onde a gente está pisando. O próximo axioma ele fala sobre ganância. É um erro das pessoas pensarem que quando estão ganhando muito dinheiro elas insistem na mesma linha e começa a aumentar os riscos ao seu redor e ela acaba perdendo todo o dinheiro. Então, para você entrar num jogo, numa aposta, num investimento, você tem que saber qual exatamente é o seu limite, estabelecer ele antes, e quando chegar nesse limite é hora de parar. O próximo axioma ele fala sobre esperança. Ele fala que quando o barco começa a afundar, não reza, começa e abandona, né? Ou seja, não mantenha esperança ou insista algo que não está dando certo, mude. O próximo axioma ele fala sobre previsões. Né? Ele até comenta que o comportamento do ser humano ele não é previsível, quem dirá o investimento. Então desconfie de pessoas que afirmam que tem uma forma de prever como será o futuro, que não é bem assim. Você pode entrar numa furada. O próximo axioma ele fala sobre padrões. Tomar cuidado com padrões, porque segundo o autor não existe uma receita. Algo que tenha dado certo no passado não necessariamente vai dar certo agora. Então depende não só de achismos, isso aí de uma receita, uma análise da situação e não ficar preso a padrões. O próximo axioma ele fala sobre mobilidade. Ele fala também que quanto maior a mobilidade, maior o retorno. Então tomar cuidado com investimentos que você fica muito preso a eles, investimentos que você dificilmente vai conseguir se livrar deles facilmente. O próximo axioma ele fala sobre a intuição. Um cuidado de você ter uma intuição sem uma base teórica. Então não confiar muito num palpite, e sendo que esse palpite não possa ser explicado por meio científico, realmente no papel, por meio de contas. E é um erro muito das pessoas crerem também não só na intuição, mas sim puramente na religião e no ocultismo, né? Para um determinado investimento, para uma determinada escolha. A sua tomada de decisão ela tem que ser pura, ela tem que ser pragmática, ela tem que ser baseada em cálculos e não simplesmente em fatores que não possam ser explicados, né? Então tomar cuidado com a influência de religiões e ocultismos também. O próximo axioma ele fala sobre otimismo e pessimismo. Da mesma forma que eu falei anteriormente, não podemos confiar simplesmente em achismos, né? Nem em religião e nem também o otimismo. É interessante você ter realmente uma base teórica, uma base baseada em cálculos,
para saber exatamente as vantagens de determinado negócio. Jamais a gente tem que fazer uma jogada, um investimento apenas pelo otimismo e crer que vai dar certo e pode dar errado. Bom, o próximo axioma ele fala sobre consenso. Para a gente não se basear exatamente no consenso, no que a maioria das pessoas acham. Se você está diante de um grupo, pode ser que a maioria seja tendenciosa, a opinião de uma ou duas pessoas seja tendenciosa e não é exatamente a verdade. Então tem que ser fugir da opinião do consenso da maioria, sem, porque pode ser que eles estejam errados, né? E sim crer em contas, realmente uma base teórica para isso. O próximo axioma ele fala sobre teimosia. É um erro das pessoas insistirem e acabar dando tudo errado. Se não deu certo da primeira vez, o segundo autor ele fala para você esquecer. O ideal é você partir para uma outra opção, um outro método, verificar realmente a sua forma de investir, analisar friamente e diferente da opção que você tenha tomado anteriormente, parta para outra. O autor ele termina falando sobre planejamento. Para todo investimento, para todo projeto, nós sabemos que é importante a fase de planejamento, simplesmente para você prever e contabilizar, pôr no papel os riscos que determinada ação, determinada atividade possa trazer para o seu projeto. Tomar cuidado também com planejamentos que são feitos a longo prazo, que aí gera a falsa impressão de que está tudo sob controle e que na verdade não é assim. Não temos a previsão do futuro, como eu tinha falado anteriormente, então tomar um pouco de cuidado com planejamentos a longo prazo e sim ter um controle melhor sobre as ações a curto prazo e você analisar sempre friamente todos os seus investimentos, não ficar baseando em achismos, opiniões alheias e realmente focar no seu investimento. Para finalizar, o livro ele é de fácil linguagem, as pessoas que leem elas gostam bastante porque ela é um mundo novo para a maioria das pessoas e para mim também, e é muito interessante ver como desmistificar algumas coisas a respeito de investimento. Há riscos, mas como o autor fala, todos os riscos têm que ser analisados e não existe investimento sem risco. Então a gente precisa analisar e a regra do jogo é essa. Espero que tenham gostado e um abraço a todos. Valeu!